Olá, queridos irmãos, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Desta feita estaremos estudando a lição de número 3 deste segundo trimestre de 2024. A lição de hoje ela é de uma singular importância e é claro que tem tudo a ver com a temática central e geral do nosso trimestre, que é sobre esta caminhada, esta carreira que nos está proposta. E a lição de número 3, que ora estamos estudando, é o céu, o destino do cristão. Por que não dizer o céu, o destino dos salvos? O céu, o destino daqueles que aderem viver uma vida com Cristo, aqueles que aderem caminhar com Cristo durante toda esta jornada cristã. E o textuário da lição de hoje está escrito em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, ela nos diz o seguinte: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. Muito bem, nós agora estaremos fazendo a leitura bíblica em classe, que pode ser encontrada aí por meio de duas perícopes, que nós estaremos lendo, portanto, duas passagens bíblicas. A primeira está na carta que Paulo escreveu aos irmãos em Filipe, portanto, Filipenses, capítulo de número 3, versos 13 e 14. Depois vamos para os versos 20 e 21. E a segunda perícope é Apocalipse, capítulo 21, verso 1 ao verso de número 4. Portanto, os 4 primeiros versículos do capítulo 21 do livro das Revelações. E o texto nos diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Muito bem, nós acabamos de fazer a leitura bíblica em classe, presente e contida na lição de número 3, que estamos examinando nesta ocasião, e o assunto de hoje, ou a lição de hoje, discorrerá sobre 3 perspectivas ou com 3 objetivos maiores que estão expostos aí na sua tela, onde o primeiro, lembrando que todos esses objetivos
consiste num desenvolver de atividade, de alguma ação. Portanto, consiste em verbos aí, inicialmente falando. O primeiro é distinguir o céu como morada final na vida eterna com Deus. O segundo objetivo, que está diretamente relacionado com a desenvoltura do teor do segundo tópico da lição, nos diz o seguinte: apresentar o conceito de céu conforme o livro do Apocalipse. E o terceiro e último objetivo é pontuar que o céu é o destino dos cristãos e o lugar de repouso após a árdua carreira da vida cristã neste mundo. Nesta lição de hoje, nós veremos um primeiro tópico sendo composto por 3 subtópicos que são de fundamental importância para que compreendamos o todo da lição de número 3, onde o primeiro subtópico é definindo céu. O segundo subtópico é o céu conforme o ensino de Paulo, e o terceiro e último subtópico deste primeiro bloco é o alvo do cristão. Muito bem. Para comentar a lição de hoje, está conosco aqui o evangelista Wallace, que, como sempre, tem contribuído e tem sido uma voz de Deus aqui neste programa. E nós sabemos que a vida cristã, ela não é desprovida de objetivo. A vida cristã, ela não é desprovida de uma eficaz orientação bíblica. Todos aqueles que aderem seguir com Cristo e servir a Ele todos os dias na sua vida, portanto, de forma perseverante, ele tem uma garantia final. Nós não estamos como que atirando ao ar, nós não estamos como que esmurrando ao vento, não. Nós temos um propósito, nós temos uma garantia e nós temos promessas da parte de Deus, que todos aqueles que trilharem perseverante e fielmente no caminho do Senhor, no final tem algo muito glorioso reservado para aqueles que não negaram o nome do Senhor, para aqueles que professaram esta fé, para aqueles que aceitaram a Jesus não apenas como seu Salvador, mas tiveram também constantemente o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. E nós vemos que a lição de hoje, ela vem nos vivificar quanto a isso, ela vem aguçar a esperança que nós temos por meio das Escrituras, por meio de Cristo, com relação à nossa vida. O próprio Senhor Jesus disse em João capítulo de número 14, que ele retornaria. Ele disse para os discípulos não ficarem perturbados, porque ele iria à casa do Pai, e na casa do Pai tinha muitas moradas, e ele retornaria para buscar a sua igreja, e o propósito final é que todos estariam juntamente com ele, até a eternidade, ou digamos assim, por toda a eternidade. E para comentar esta lição, como já foi falado aqui, o evangelista Wallace, que está aqui, certamente tem a melhor das expectativas com relação à lição de número 3, o céu, o destino do cristão. Evangelista Wallace, nós vemos que quanta gente, muitas das vezes, o arrebatamento da igreja, a permanência eterna com Cristo nos céus, já não é, digamos, um elemento predominante ou aquilo que permeia na sua mente de uma forma mais alvoroçadora, como deve ser continuamente na nossa vida, né? Como é que o senhor enxerga a lição de número 3, a lição sobre o céu, o destino final dos cristãos? Pai do Senhor, pastor Elias Gomes, é uma grata satisfação nós estarmos hoje aqui mais uma vez, nessa bancada abençoada e abençoadora. E hoje nós, como nós comentamos no nosso primeiro programa desse trimestre, uma lição esclarecedora. Uma lição, talvez, a que eu passei os olhos, que eu mais me interessei, que eu mais me debrucei para trazer um estudo.
e que certamente ela nos conforta, como o senhor bem disse no começo do programa. O cristão, aquele que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele vive uma vida de propósitos. E qual é a vida de propósito desse cristão? É uma bendita esperança. E que bendita esperança é essa? É que Cristo venha buscar a sua igreja. E buscar a sua igreja para onde? Para morar no céu. Então, essa lição certamente ela é esclarecedora e com certeza os irmãos que nos assistem aprenderão muito sobre o nosso tema hoje, que é especificamente sobre o céu. Muito bem. Nós vimos que ao longo do tempo é possível perceber correntes teológicas, correntes hermenêuticas que, digamos que foge o propósito e, digamos que foge a essência da explicação da própria Bíblia por ela mesma, né? Nós vemos que há pessoas que creem e assim pregam que a vida se limita a esse tempo em que nós estamos. Há outros que desacreditam sobre um novo céu, sobre uma nova terra. Sim. E nós vemos que a lição de hoje, a doutrina do céu, ela trata com muita clareza sobre o céu, que é a morada eterna dos crentes, dos salvos, aqueles que são movidos por uma convicção de que o seu nome está escrito no livro da vida. Uma vez seria muito, digamos que, desesperador ou constrangedor nós estarmos seguindo a Cristo, servindo a Ele, se todas as nossas objeções, todos os nossos objetivos, aliás, consistisse apenas nessa vida. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós seríamos os mais miseráveis homens da terra. E o comentarista, o pastor Osiel, logo nesse primeiro tópico aqui, que é céu, o alvo de todo cristão, ele no primeiro subtópico ele vem trazer uma definição de céu, pastor Wallach, evangelista Wallach. O que o senhor evidencia e pode expor com relação a essa definição, porque é muito importante que compreendamos a doutrina do céu a partir dessa definição, ou da definição dessa terminologia, né? Perfeito, pastor Elias Gomes. Como o senhor bem disse, há algumas correntes teológicas, notadamente as correntes progressistas, elas tendem a ensinar de que nós habitaremos no futuro na própria terra, numa terra renovada, ou seja, desvirtuando o que a própria palavra de Deus diz, que os crentes realmente, verdadeiramente ou objetivamente morarão no céu. Mas para a gente entender como que se chegou nesse debate, é necessário a gente definir quais são os céus que estão previstos, assinalados no cânon sagrado. E o autor ele começa falando sobre a palavra chamaim no hebraico, que trata sobre céu, e também no grego, a palavra ouranos, que também trata de céu, tratando esse céu como dois significados. Mas bem da verdade, pastor Elias, é que nós não temos somente dois significados para a palavra céu na Bíblia Sagrada. Hoje, se nós analisarmos do ponto de vista científico, do ponto de vista geográfico, nós temos um primeiro céu, que é esse céu que está pertinho da gente aqui, onde os pássaros voam, que a gente chama de atmosfera terrestre, é onde se fecha a chuva, esse céu mais próximo de todos nós. Nós temos um segundo céu também, do ponto de vista geográfico, que é o céu atmosférico, o céu universal, é o céu onde está estabelecido o firmamento, é o céu onde está fixadas as galáxias, os planetas, onde o Sol está suspenso, é esse céu físico. Mas nós temos um terceiro céu, aquele que o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, que é o considerado também, no mesmo versículo, como o próprio paraíso, que o apóstolo Paulo teve aquela visão sagrada. Mas, ainda assim, nós temos, ao nosso ver, sobre a nossa ótica, sobre a ótica da doutrina da própria Assembleia de Deus, um quarto lugar, que significaria um quarto céu, que é a própria morada de Deus, que está acima do firmamento, que está acima do terceiro céu e é onde Deus habita. Tirando essas primeiras arestas, entendendo que nós temos dois primeiros céus físicos, que a Bíblia também trata sobre eles, do paraíso, o terceiro céu, e esse quarto céu sendo a morada de Deus, aí assim, a gente começa a compreender qual é o verdadeiro destino do crente. Mas quando nós falamos que o crente, pastor Elias, vai morar no céu, aí sim,
nós estamos falando de uma conjugação de um novo cosmos estabelecido lá em Apocalipse, no capítulo 21, que nós veremos mais à frente, e que o próprio escritor Stanley Orton diz que essa nova cidade, a nova Jerusalém, ela se confundirá, ela se aclopará à morada de Deus, e assim, realmente, nós verdadeiramente habitaremos no céu. Haverá sim um novo céu e uma nova terra, mas o crente certamente morará no céu. Muito bem. Nós vemos aí, evangelista Wallace, na própria lição, no segundo subtópico desse primeiro tópico, que apesar do cristão não ter, digamos que, vivido propriamente, de forma, digamos que, literal, a realidade divina, mas todo crente que serve a Deus com propósito, que vive a Deus diligentemente, observando as Escrituras e atentando para seguir as orientações do Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E por meio dessa presença do Espírito Santo, por meio dessa, digamos, que desse andar junto com o Espírito, porque o Senhor disse que Ele iria, mas Ele disse que rogaria ao Pai para enviar o outro Consolador, e esse estaria conosco todos os dias. Então, o crente, por mais que ele não tenha ido no céu ainda, nós estamos nos referindo a esse tempo, aos cristãos desta época, mas ele sente, ele almeja, é como que ele tivesse saudade de um lugar onde ele já foi, e isso talvez se dê pela testificação do Espírito Santo, pelo vislumbrar do destino final dos salvos por meio das Escrituras, não é isso? O próprio apóstolo Paulo, ele falou isso, que ele foi ao terceiro céu. Como é isso? Assim, pastor Elias Gomes, como ele diz na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que ele conhece um homem que foi ao terceiro céu, que ele nomina também como o paraíso, e na própria carta aos Efésios ele diz que a nossa nacionalidade é do céu. Nós estamos diante de uma coisa muito relevante, que é uma bendita esperança, que nós somos consolados através dessa palavra. Quando o apóstolo Paulo escreve a 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 2, ele diz assim: olha, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ou seja, ele fala da palavra terceiro céu, remetendo para a palavra paraíso. Nós temos aqui, pastor Elias, uma definição realmente de um lugar essencialmente espiritual. Esse lugar que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 12, é o que o pastor Ciro Sanches vai dizer que tem correlação, seria o mesmo lugar de Apocalipse no capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 10. Me permita ler, que diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O pastor Ciro Sanches faz essa correlação de 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 2, apontando como o mesmo lugar. E que lugar é esse, pastor Elias Gomes? Seria aquele lugar intermediário dos mortos. Não é o lugar ainda da glória eterna, da glória futura. Esse lugar da glória eterna, da glória futura, certamente nós veremos após o julgamento do trono branco. Aqui, o apóstolo Paulo viu o terceiro céu, que é esse lugar de consolo, que tanto nós falamos, que tanto nós pregamos. O lugar de consolo de quem? Daqueles que morreram em Cristo Jesus e aguardam o arrebatamento da igreja. Aí sim, nós estamos falando sobre uma perspectiva de paraíso, sobre uma perspectiva de terceiro céu. Muito bem. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele está escrevendo para um povo que está no contexto ali da Grécia. Sim. E, portanto, é um povo que tem familiaridade
com atividade esportiva, atividades olímpicas que eram desenvolvidas ali. E por esta questão aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, por exemplo, ele compara o cristão a um atleta, aquele atleta que, entre outras coisas, tem que ser disciplinado, autodisciplinado e observar uma série de diretrizes que integra ali a sua realidade, mas também esse atleta, ele tem que ter objetivo, ele tem que ter um foco, ele tem que ter um alvo. Portanto, ele não atua desprovido de um objetivo final, de um alvo. E nós vemos que todo cristão, nessa lição, como um todo, a carreira que nos está proposta, e nós vimos também lá em Hebreus capítulo 12, verso 1, o escritor diz que nós devemos correr esta carreira, claro que pacientemente, perseverantemente. O que nós vemos aqui é interessante que o cristão, na medida que ele aceita a fé, na medida que ele adere a esta caminhada, ele passa a ser movido, a ser estimulado pelo objetivo final. Ele tem que ter um alvo. Porque imagine se a pessoa está no seio do corpo de Cristo, no seio da igreja, e ela não é diligentemente alcançada por essa perspectiva, por essa ideia de ser movido pelo alvo final. Então nós sabemos que a vida aqui não consiste, ou não se resume nela mesma, né? Não se resume aqui, mas nós temos um alvo que é muito glorioso, né? Nós vemos em 1 Coríntios, capítulo de número 9, verso 24, quando o apóstolo Paulo faz uma comparação a isso, ele diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E aí ele vem falar no verso 25, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Como é que nós podemos enxergar, evangelista Wallace, esse paralelismo que o apóstolo Paulo faz da vida cristã com o atleta que desenvolvia suas atividades naquele campo da Grécia? Pastor Elias, eu gostaria de responder a essa pergunta trazendo um versículo que está em Romanos 8, no capítulo 22, que diz assim: olha, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Ou seja, se a Bíblia está dizendo, a Bíblia está personificando a própria obra da criação, e ele está dizendo que a própria natureza geme, aguardando o quê? Aguardando a sua renovação. Nós, como cristãos, nós aguardamos a nossa coroa incorruptível. Se a própria natureza aguarda, nós também certamente estamos aguardando. Mas quando o Senhor fala desse prêmio, que está em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 24 e 25, nós estamos tratando de uma coroa incorruptível. E é por isso que o apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses que nós não devemos olhar para trás, porque as coisas velhas, elas vão ficando para trás. E o nosso alvo é Cristo Jesus, é a nossa salvação, é a nossa coroa incorruptível. Além do mais, pastor Elias Gomes, o texto que o senhor trouxe para nós significa dizer que nós devemos ser resolutivos na nossa caminhada de fé e não recuarmos, porque nós temos uma certeza de uma grande vitória. Quando nós pensamos, pastor Elias, numa coroa corruptível, como o texto sagrado bem diz, nós estamos pensando em um só ganhador, como a própria Bíblia explica. Agora nós não. Nós podemos nos reunir, toda a Igreja de Cristo, não importa se milhões, bilhões, o certo é que todos eles serão coroados com uma coroa incorruptível. E além do mais, quando esse texto faz esse paralelo, em 1 Coríntios no capítulo 9, Hebreus no capítulo 12, no versículo 2, nós estamos diante de uma aplicação prática, de que nós não devemos nos desviar dos pensamentos mundanos. Nós estudamos sobre a porta aberta, a porta fechada, a porta estreita, a porta larga, na lição passada. Isso é interessante nós trazermos para essa lição, porque se nós nos desviarmos desse caminho, desse verdadeiro objetivo, que é esse alvo de alcançarmos a coroa incorruptível, nós não chegaremos lá.
E isso nós não queremos. Nós queremos é o quê? Enquanto cristãos, o nosso verdadeiro objetivo não é tão somente cultuarmos aqui aos domingos, não é somente irmos com uma roupa alinhada para o culto. O nosso objetivo principal, além de adorar o Santo dos Santos, é certamente chegar no céu com uma coroa incorruptível. Maravilha. Você percebeu que todo cristão que segue a Cristo, portanto, de forma diligente, de forma obediente, conforme as Escrituras, ele tem um destino final. Nós estudamos na lição passada sobre uma porta, um lugar de acesso, sobre um caminho, que é o meio pelo qual se vai trilhar, mas também é o meio pelo qual se vai chegar lá em um destino final. E a lição de hoje está tratando justamente sobre isso. E a sinopse desse primeiro tópico, ou deste primeiro bloco, que nós vimos na nossa lição de hoje, nos diz o seguinte: o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus, por meio de Jesus Cristo. E no próximo bloco nós estaremos estudando sobre a descrição deste alvo, a descrição da cidade onde está reservada a morada dos salvos em Cristo Jesus. Permaneça aí conosco, já já retornaremos. Olá, queridos, voltando agora, retornando ao segundo bloco deste programa, e neste bloco nós daremos continuidade àquilo que nós estamos estudando neste assunto tão precioso, que é sobre o céu, ou a doutrina do céu. Esse que é o destino final daqueles que aguardam a volta do Senhor, aqueles que diligentemente perseveram no caminho do Senhor. E nesse primeiro tópico, nós já vimos sobre o céu, na questão de como um alvo, ou o alvo de todo cristão. E agora, no segundo tópico, no presente bloco, nós veremos sobre a descrição do céu, segundo o livro do Apocalipse, considerado o livro das revelações. E todo esse tópico será desenvolvido sobre esses dois subtópicos que nós consideramos de suma importância para o aprendizado de hoje. E o primeiro é o novo céu e a nova terra, e o segundo, a linda cidade como nossa nova morada. Nós vemos que é uma promessa da parte de Deus, novos céus e novas terras, ou um novo céu e uma nova terra, tendo em vista que o pecado, que é o principal opositor da vida de santidade ou da santidade do próprio Deus, ele corrompeu a terra, ele manchou moral e espiritualmente, digamos que toda a terra. Portanto, a terra está maculada. E nós vemos que o nosso Deus, ele não se coaduna com o pecado. Nosso Deus, ele não se coaduna com a sujeira, seja moral, ética e muito menos a espiritual. E nós vemos que há uma promessa da parte de Deus, está em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 13, diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. E nesse primeiro subtópico, que é o novo céu e a nova terra, evangelista Wallach, nós vemos que, segundo a visão que João teve lá na ilha de Patmos, nós temos muito a aprender e não ignorar, porque é uma realidade futurista e vai acontecer porque é promessa, é palavra do Senhor, e aquele que falou
ele é fiel para cumprir. Mas, além disso, nós sabemos que há uma outra importância, porque a igreja do Senhor, ela está envolvida diretamente na consumação desse processo, digamos que na realização desta promessa, não é isso? É isso, pastor Elias Gomes. É interessante nós observarmos neste momento que quando se fala de céu no sentido futurista, ou seja, o lugar para onde os cristãos habitarão eternamente com Deus, há sempre uma perspectiva de uma análise muito subjetiva, muito abstrata. Os cristãos eles não conseguem compreender do que nós estamos tratando, o que seria, é uma outra atmosfera, é um outro plano. O que significa isso? E é interessante, pastor Elias Gomes, nós dizermos aqui de antemão para os irmãos que quando o autor trata sobre esse novo céu e essa nova terra, descritas aqui em Apocalipse capítulo 21, isso aqui não tem nada a ver com o novo céu e a nova terra de uma Jerusalém milenial, ou seja, do governo milenial de Jesus Cristo na terra. Nós teremos uma Jerusalém nova durante o milênio, ou seja, a cidade será restaurada, o Mar Morto será restaurado, mas aqui nós estamos falando de um novo céu e de uma nova terra que será justamente criada, descida do céu, a nova Jerusalém. Que novo céu é esse? Que nova terra é essa? É um novo universo, um novo cosmos. Tudo isso que nós entendemos e compreendemos como planeta Terra, isso aqui se passará. Mas você deve estar pensando assim, mas novo céu e nova terra, então o céu morada de Deus também vai ser renovado? Não, porque só será renovado aquilo que caiu em pecado. E a própria natureza, com o pecado original, lá no Éden de Adão e Eva, a própria natureza ela foi penalizada, contaminada, conturpada por este pecado. Então, aqui nós estamos falando de uma renovação física desta terra, deste planeta, deste cosmos. A morada de Deus nunca foi afetada pelo próprio pecado. Então, quando nós tratamos sobre novo céu e nova terra, nós podemos ver em Apocalipse 21, no capítulo 21, versículo 1, que diz assim, olha, o mar já não existe. Então, nós estamos diante de um local que o mar não existirá mais. Existe novo céu e nova terra. Aí nós remetemos para Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No início, Deus criou o céu e a terra. Isso aqui significa, pastor Elias, lugar de perfeição. Ou seja, um novo Éden, um novo lugar onde Deus vai ter comunhão com a criação, com a criatura. E é um lugar, pastor Elias, como nós bem analisamos, como bem nós estudamos, um lugar de governo perfeito. É um lugar que não precisará de iluminação pública, porque a cidade, a Jerusalém celestial, ou a Nova Jerusalém, ela será iluminada pela própria glória de Deus e pela própria luz do próprio Cordeiro. E vai ser uma cidade onde nós teremos habitantes perfeitos, porque esses habitantes que estarão lá, eles chegaram ao auge máximo, né, da glorificação. E o homem, enquanto ser humano, ser terreno, ele não tem sabido governar, mas lá o governo será diferente, lá vai ser o próprio governo do Senhor. E ainda se tratando de novo céu e nova terra, nós teremos um serviço perfeito, porque em Apocalipse no capítulo 2, no versículo 3, diz que os seus servos o servirão. Servirão a quem? Ao Deus Altíssimo, que é o maior privilégio, pastor Elias, de qualquer homem, de qualquer mulher, de qualquer crente, é fazer o verdadeiro serviço da adoração juntamente lá com Deus e juntamente com Jesus Cristo. Apesar também, além desse serviço perfeito, pastor Elias Gomes, nós temos que será um lugar de comunhão perfeita. Porque em Apocalipse capítulo 21, versículo 3 diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Deus só habita no lugar da própria perfeição. Então nós temos aqui que essa visão de um novo céu e de uma nova terra é uma visão perfeita, objetiva, não é subjetiva, não é algo abstrato, não é algo que deve ficar na cabeça do crente como algo inalcançável ou como algo que não irá existir ou como uma falácia. Não, algo objetivo. Tudo isso que nós vemos como terra
será transformado, será um novo cosmos, será uma nova natureza, algo sem dor, algo sem choro, algo sem lamentações, mas também sobretudo, um lugar de grande consolo, paz, alegria, harmonia e comunhão. Muito bem. E, evangelista Wallach, a gente percebe pela descrição da cidade, nós já vamos continuar aqui, tratando do segundo subtópico, a linda cidade, como a nossa nova morada, se faz necessário a pessoa mergulhar numa linha de compreensão espiritual, porque senão ela não há de compreender assim, a descrição de como a Bíblia expõe essas características. E nós sabemos que, é claro, que isso aqui foi transliterado, digamos, isso aqui foi colocado de uma forma para que o nosso entendimento humano viesse a alcançar, viesse a atingir, mas nós sabemos que é o mais elevado padrão de qualidade de vida, digamos assim, né? Onde não haverá fadiga, onde não haverá dor, o senhor já falou, e tudo isso é muito importante, mas o que eu evidencio é sobre aquela necessidade de que as coisas espirituais, elas são compreendidas pelas lentes espirituais. Conforme o apóstolo Paulo falou, ele diz que uma pessoa carnal, ela não compreenderá, isso é impossível, ou seja, está fora do campo da sua possibilidade de compreensão. E nós vemos ainda que a nossa cidade aqui, ela não é permanente, conforme fala o verso de número 14, de Hebreus, capítulo de número 3, porque não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a futura, né? A futura. E nós vimos que é por esta razão, e as coisas vão se completando e se encaixando assim perfeitamente, que o apóstolo Pedro disse que nós somos forasteiros, o próprio Senhor Jesus disse que nós não somos daqui, apenas estamos, está lá em João capítulo 17, né? Quando ele vai orar ao Pai em função dos discípulos, ele disse que eles estão apenas aqui, como ele também não era daqui. E aí nós vemos que o texto áureo, que é o texto de ouro da nossa lição, está em Filipenses capítulo 3, verso 20, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor já iniciou a falar sobre as qualidades, digamos assim, desta cidade. E nós vemos que cidade hoje é uma realidade composta por um aglomerado de pessoas, de famílias, de bairros, né, que constitui, e se tem gestão, se tem uma série de fatores que a categoriza como a tal. E o senhor sabe muito bem quanto a isso, e nós vemos que o céu é uma espécie de cidade. O que João viu foi algo absolutamente glorioso, porque a cidade ela é linda. Entre outras características, ele diz que a cidade ela é santa, porque a santidade, digamos que seria a sua característica predominante, por assim dizer, razão pela qual aqueles que vão morar lá também antes se faz necessário passar pelo processo da santificação, não é isso? É verdade, pastor Elias Gomes. Agora, o senhor tratando sobre essa questão do aspecto da cidade, que impera a sua santidade, é interessante nós observarmos que nenhuma cidade no mundo inteiro, no planeta Terra, por melhor que seja, com o melhor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, com a melhor infraestrutura, seja no Oriente, seja no Ocidente, nenhuma das cidades há de se comparar a essa riqueza. E quando nós vimos aqui nesse tópico 2.2, quando nós tratamos sobre essa nova cidade, sobre a linda cidade, como a nossa nova morada, é interessante nós observarmos que o texto bíblico ele traz algumas características dessa cidade. Ruas de ouro, ruas de cristais, muros de pedras preciosas, 12 portas, 12 fundamentos relacionados aos apóstolos e às tribos, onde impera a verdadeira santidade de Deus. Pastor Elias, no nosso governo humano aqui na Terra, a gente fala sobre um negócio chamado direito urbanístico,
onde a sociedade, onde as autoridades constituídas, elas tentam controlar o melhor índice de qualidade de vida e a melhor infraestrutura de uma cidade. Um ramo do direito específico para estudar essa situação do meio urbano. Mas nenhum ramo do direito consegue chegar aos pés do que verdadeiramente nós estamos tratando aqui. E nós estamos tratando aqui de quê? De uma cidade onde impera a própria glória de Deus, como está em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 11. A glória de Deus é uma das características típicas dos lugares santos, como o Senhor bem tratou. Essa cidade que nós estamos tratando, como eu disse agora há pouco, ela tem muro, ela tem 12 portas, ela tem uma riqueza incomparável. Aquilo que nós, seres humanos aqui na Terra, valorizamos por um anel de ouro, por uma corrente de ouro, por uma pulseira de ouro, lá as próprias ruas são de ouro. Então, quando o apóstolo João, ele tem aquela visão gloriosa, certamente o Senhor definiu muito bem. Seria a visão mais adequada que ele conseguisse traduzir o número de riquezas que essa cidade terá. Mas nós temos a plena certeza, numa convicção por fé, de que ela será muito mais maravilhosa do que tão somente uma rua de ouro e muro de pedras preciosas. Mas, além de tudo, ela não necessita. Essa cidade, sob o aspecto que nós estamos estudando aqui, é uma cidade que ela não necessita de sol e nem luz, porque, como nós já dissemos aqui, a luz será a própria glória divina e terá o Cordeiro como a sua própria lâmpada, como está em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 23. Nela não há nem tristeza, nem dor. Haverá o quê? Alegria, pureza e santidade, como está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, versículo 27. Maravilha. Nós cremos, inclusive, que o Senhor está usando-se desse momento para renovar a esperança de muitos crentes, de muitos irmãos, que muitas das vezes podem estar vivendo dilemas, dificuldades, vales, circunstâncias adversas, e o Senhor está rememorando na sua mente, ou trazendo à sua memória a verdadeira e maior esperança do crente, que é passar a eternidade com Ele na glória. Lembrando sempre daquilo que Jesus falou em João, o Evangelho, capítulo de número 14, não se turbar ou não se perturbar com o vosso coração por causa das situações, porque ele iria, mas retornaria. Nós vemos que esse segundo tópico, portanto, nós tratamos sobre essa descrição da morada eterna dos salvos, dos santos, e nós queremos ler a sinopse que está no término do comentário aí, nesse segundo tópico, que nos diz o seguinte: a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos santos, lugar em que os santos habitarão. Nós já estamos chegando agora ao término deste segundo bloco e pedimos que você permaneça aí conosco, porque em instantes nós retornaremos para tratar do terceiro e importante tópico, que é sobre o céu, o fim desta jornada com o Senhor nosso Deus. Olá, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco deste programa, que tem sido bênção para muitas pessoas, e muitas pessoas têm manifestado um feedback, e queremos lhe já incentivar para que você acesse aí as redes sociais da TV Cairóis, canal 7.1, e também curta, compartilhe o link deste programa, certamente vai abençoar inúmeras outras pessoas. Nós estamos agora neste último bloco e nós queremos fazer ênfase a uma data muito especial para todos nós, não só para a família, mas para
toda a família assembleiana, que é o aniversário do nosso pastor presidente, pastor Sales Batista, que aniversaria no dia 18, né, deste mês de abril. E para nós é uma alegria imensa, um líder que tem nos orientado, que tem nos inspirado, que tem nos incentivado e que tem conduzido administrativa e espiritualmente a Igreja do Senhor de uma forma, digamos que, espetacular. E nós somos muito gratos ao Senhor pela vida do nosso querido pastor presidente. E nós queremos que o evangelista Wallach também quer fazer ênfase a esta data, que é de uma singular importância. Singular importância. Pastor Elias, o senhor bem lembrou, aniversário do pastor Sales Batista, esse homem que Deus tem confiado essa boa obra de Marabá, né, já há quase 20 anos. E o pastor Sales, ele tem sido um exemplo, não só no Pará, mas a nível de Brasil, a nível de CGADB. Todos conhecem o pastor Sales como um grande homem de gestão e um homem que tem muita comunhão com Deus. Esse programa, esta programação na TV, Escola Bíblica Dominical, é um projeto que Deus colocou no coração do pastor Sales, ainda na época da pandemia, e esse projeto ele perdurou. Enquanto muitos pararam, ele tem incentivado a continuarmos nesse projeto. Por isso nós agradecemos a Deus, louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, que às vezes ele não gosta que a gente utilize essa terminologia, né, pastor presidente, mas o nosso líder maior da cidade de Marabá, a missionária Raquel, sua esposa, a Kelly, sua filha, o pastor Kennedy também. Sintam-se abraçados, as nossas felicitações do programa Escola Bíblica, e saibam que todos nós aqui desta programação, eu, pastor Epaminondas, pastor Elias Gomes, pastor Leno, todos nós o amamos de coração. Portanto, ratificando que Deus abençoe o nosso pastor de uma forma inigualável, lembrando que Deus confirma os passos de um homem bom. Pastor que tem sido um homem, digamos que claramente generoso, claramente piedoso, que Deus possa abençoá-lo poderosa e singularmente na sua presença. Esse tópico agora que nós estaremos estudando neste bloco é o céu, o fim da jornada cristã. Ele se destrincha, por assim dizer, em 3 subtópicos que estão expostos aí na sua tela, onde o primeiro é: estaremos onde Deus está. O segundo subtópico é: as lágrimas cessarão. E o terceiro é: o céu como repouso eterno. Muito bem. Nós vimos que o céu é o assunto principal da lição de hoje, e nós estamos vendo em várias perspectivas. Nós vemos na primeira como o alvo do cristão, que todo cristão que adere a trilhar com Cristo nessa trajetória, ele tem um alvo, ele tem um objetivo final, razão pela qual o apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, em se tratando do passado, avançando para as que estão diante de mim, tempo presente, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Portanto, ele fala de alvo, ele fala de objetivo final. E nós vemos no segundo tópico a descrição deste alvo, a descrição da cidade que está reservada para os santos. Nós vimos em Filipenses capítulo 3, verso 20, que não temos aqui uma cidade permanente, conforme Hebreus 13, 14, mas a nossa cidade virá dos céus, de onde também vem o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, neste terceiro bloco, evangelista Wallach, nós vimos que o primeiro subtópico já diz que nós estaremos permanentemente onde o Senhor está. E isto é uma promessa de caráter absoluto, porque a igreja ela está predestinada, à eternidade com Cristo. E nós vimos na primeira epístola de João, capítulo 3, verso de número 2, João diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda, olha só, ele está falando sobre uma questão temporal, ainda
não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Esta é uma promessa, onde a maneira como ele é, nós seremos, como ele é, nós o veremos, mas também onde ele está, aí nós estaremos, conforme João capítulo 14, que nos 3 blocos nós temos batido nessa tecla, e diz assim, e vocês estarão comigo, e eu retornarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Então isso é uma esperança na qual nós devemos estar firmado continuamente, não é isso? Perfeito, pastor Elias. E o autor, ele foi muito feliz quando ele criou esse tópico, dizendo assim, estaremos onde Deus está. Porque onde Deus está, sobre o aspecto qualitativo, também pode ser considerado céu. Olha só, então nós vimos no começo do nosso programa o céu sobre o aspecto geográfico, sobre o aspecto espiritual. Nós vimos também sobre o aspecto de céu sendo morada de Deus. Então, quando nós falamos que nós estaremos onde Deus está, nós certamente saberemos que é o céu. Mas aqui, para que não haja nenhuma divergência de cunho teológico, é necessário nós observarmos que nós temos essa promessa de João 14. Seja sobre o aspecto de uma cidade, de uma Nova Jerusalém acoplada ou desacoplada, mas o certo é que nós estaremos onde Deus está, e isso é uma bendita esperança. E Apocalipse no capítulo 21, no versículo 3, vai dizer também, pois nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus, pastor Elias Gomes. E aí eu volto a dizer que nós estaremos onde Deus está e é onde nós não vivenciaremos mais lágrimas, nem dor, nem pranto, nem choro, nenhum sentimento de culpa, nenhum sentimento de derrota. Quando Jesus Cristo diz, como está escrito em João, no capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 4, é interessante nós observarmos que o Senhor Jesus diz, olha, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Que lugar é esse, pastor Elias? Lugar ao lado do Pai. Então, se é no céu, isso aí eu já me volto para questões de cunho teológico. Se é no céu ou na terra, mas a verdade é que nós estaremos junto ao Pai. Nós temos a plena certeza e a plena convicção de que a Nova Jerusalém, onde o crente habitará, ela descerá do céu, ela estará acoplada ao céu, que é a própria morada de Deus. Nós não temos dúvida disso. O crente morará no céu, mas para colocar uma par de cal nisso tudo, não importa se no céu ou na terra, o importante é que o crente que perseverar, ele certamente habitará com Deus na eternidade futura, porque nós estaremos onde Deus está. Muito bem. E nós vemos, evangelista, que o lugar onde nós estamos no tempo presente, ele é chamado também de mundo, né? E há, inclusive, quem observe Efésios capítulo 2, verso 19, quando o apóstolo Paulo diz que nós somos concidadãos dos céus, sim, que nós temos uma dupla cidadania, assim, porque no tempo presente nós estamos aqui, digamos que desfrutando dos deveres dos direitos, aliás, e cumprindo os deveres que nos são impostos, claro, normalmente pelas diretrizes da sociedade, que, claro, isso é muito comum para uma sociedade. Sim. Mas nós temos também uma cidadania futura, e este tempo aqui, ou esta terra, é chamada de mundo. Mundo no sentido, nós vemos que a palavra mundo, ela pode ser polissêmica. E ela é vista muitas das vezes no sentido de um sistema pecaminoso. Sim. Mas mundo aqui é enquanto, digamos que o espaço mesmo, enquanto que lugar, enquanto as circunstâncias, espaço geográfico. E nós vimos que o próprio Senhor disse que no mundo tereis aflições.
no mundo vocês vão ter perseguições, vocês terão adversidades. E nós vemos que esse mundo aqui falível, esse mundo aqui é caracterizado por situações de adversidades, mazelas, doenças, fome, morte e tantas coisas, roubo e tantas coisas, que não tem uma só autoridade que tenha condições ou poderes suficientes para aniquilar, digamos que exterminar isso. O senhor sabe muito claramente quanto a isso. E nós sabemos que a partir desse mundo, nós podemos ter uma noção desse contraste que o Senhor evidencia, que ele diz que na nova cidade dos nossos olhos ele vai enxugar todas as lágrimas. E é claro que essas lágrimas aqui é uma expressão metafórica, né? Sim. Que tem a ver com o sinônimo, tem a ver com o gozo, Sim. Tem a ver com a paz, tem a ver com tudo aquilo que será o triunfo da igreja no futuro. Perfeito, pastor Elias. Nós estamos tratando algumas correntes teológicas vão dizer assim, olha, se nós nos lembrarmos dos que ficaram, ou dos que pereceram, ou dos que foram para o inferno, lá no céu nós nos entristeceremos. E essa frase, ela vai de encontro, ou seja, ela contrapõe aquilo que nós professamos, aquilo que nós cremos. Nós cremos numa ausência total de dor, numa ausência de sofrimento. E qual é a origem do sofrimento da raça humana? É o pecado. Foi o pecado que trouxe o sofrimento para a criação, para a humanidade. Quando nós tratamos de céu, sobre uma perspectiva de um novo céu, de uma nova terra, de um céu curado, de um novo universo, de um novo cosmos curado, sem a presença de pecado, não há por que nós entendermos que haverá dor. Por isso que nós queremos, como o senhor falou, claro, em uma linguagem figurada, porque realmente as lágrimas elas não serão enxugadas, mas por uma questão de acreditarmos, de crermos, como a própria palavra diz, que haverá o cessar. Por quê? Não haverá crime, não haverá furto, não haverá roubo, não haverá prostituição, não haverá corrupção de menores, não haverá soberba, não haverá o engano, não haverá o estelionato. Então, quando você faz elenca essa série de características, você vê que elas estão diretamente atreladas ao pecado que consumiu o ser humano e consumiu a própria natureza. Nós estamos falando de um lugar santo, de um lugar célebre, de um lugar perfeito, de um lugar de adoração, onde o governo é o governo do Deus Todo-Poderoso e ao seu lado o nosso Cristo. Então, portanto, nós temos a plena certeza e a plena convicção, passando o juízo do trono branco. Claro que a igreja não passará por esse juízo, a igreja estará ao lado de Jesus Cristo julgando aqueles que não foram salvos. A igreja já estará nessa época galardoada, a igreja já estará glorificada. Portanto, nós temos a plena certeza e a plena convicção, pastor Elias, de que será um lugar de paz, de longanimidade, um lugar de verdadeira comunhão. Mas as pessoas ficam sempre, pastor Elias, se perguntando, né? A grande pergunta, o grande questionamento daqueles que têm dúvida da sua salvação ou daqueles que têm certeza da sua salvação, mas se preocupam com os parentes não salvos. E se meu filho padecer? E se meu filho não alcançar essa coroa incorruptível? Se meu filho padecer? Se meu pai não for salvo? Se meu parente não for salvo? Claro, essa é uma preocupação natural de todos os cristãos, de todos os crentes. Mas aqui nós temos a plena certeza, pelas leituras que nós temos, da própria parábola do rico e do Lázaro, em Lucas no capítulo 16, nos próprios escritos do apóstolo Paulo, pela Tessalonicenses capítulo 4, que fala e trata sobre o arrebatamento da igreja, nós temos a plena certeza que essa preocupação nós não teremos. Por quê? Porque no próprio estado intermediário, antes de nós atingirmos a glória da eternidade futura, de nos unirmos verdadeiramente, eternamente ao Senhor, nós já estaremos sendo consolados. Agora o Senhor já se imagine aqui, na própria glória futura da Nova Jerusalém, nós temos a certeza de que essa dor não existirá e de que verdadeiramente essas lágrimas
terão cessado. Muito bem. Nós vemos, evangelista Wallace, o quão então glorioso é perseverar e perseverar fielmente no caminho com o Senhor nosso Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que ele estaria no final do seu ministério, ele diz que já estava aguardando, né, o chamado, ele estava já esperando o momento culminante onde ele entraria no gozo eterno com Cristo, onde a sua coroa incorruptível já estava reservada. E isso estaria reservado para ele, mas também para todos que amassem a vinda do Senhor. Quando ele escreve a sua última carta, que ele escreveu, que foi segunda epístola a Timóteo, ele escreve isso, e eu creio que isso é uma ocasião oportuna para nós, digamos que renovarmos até nosso ânimo, nossas expectativas e nossa firmeza na fé. Ele, por vezes, dizia e falava sobre essa firmeza. Portanto, quando ele fala em 1 Coríntios, capítulo 15, e vem falar sobre tudo ali, vem falar sobre a ressurreição, vem falar sobre essa esperança que deve estar acesa em nossas vidas, ele finaliza aquela perícope dizendo assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constante e sempre abundante. Ele fala essas três características com muita ênfase, e nós devemos evidenciar e fazer disso uma marca na nossa vida, na nossa trajetória, na nossa caminhada, para que nós não percamos o alvo, não percamos o foco. Vale ressaltar nesta oportunidade que, por vezes, o diabo ele vai batalhar e ele vai tentar distrair pessoas para que tire a sua atenção do alvo principal, venha viver uma vida espiritualmente desfocada dos céus, e aí o perigo está verdadeiramente instalado. Mas nós, para finalizarmos essa lição de hoje, o terceiro subtópico nos fala do céu na perspectiva de um repouso, né, evangelista Wallace? Portanto, o que os irmãos podem compreender nesse sentido? Sim, pastor Elias Gomes, o senhor fez um grande resumo, né? E eu gostaria de responder a essa pergunta do senhor, essa última, lendo 1 Tessalonicenses no capítulo 4, a partir do versículo 15, que diz assim: dizemo-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esse é o lugar do repouso eterno, de estar com Cristo. E tudo isso, pastor Elias, que nós estamos tratando, claro, nós estamos tratando sobre uma perspectiva de Apocalipse capítulo 21, mas toda a escatologia que nós cremos, tudo aquilo que nós acreditamos começa aqui, com o arrebatamento da igreja. Esse é o relógio, esse aqui é o verdadeiro relógio do crente, do cristão. A igreja participando desse arrebatamento, no dia do arrebatamento da igreja, é a igreja participando com Cristo após os 7 anos de tribulação, do julgamento das nações, é a igreja estando no reino milenar juntamente com o Senhor Jesus Cristo, sabendo que o inimigo das nossas almas estará aprisionado por 1000 anos, é a igreja vendo aqueles que entraram no milênio em corpos naturais, vivendo ali sobre a égide, sob o governo de Cristo, é a igreja vendo o julgamento do trono branco, assistindo, não passando a ser julgada, mas assistindo o julgamento do trono branco, é a igreja percebendo tudo isso, mas de onde? Já num lugar de repouso. Mas esse repouso que nós estamos tratando aqui, do repouso eterno, nós já vemos uma perspectiva ainda nada comparável, que é o repouso eterno da própria eternidade futura. Claro
que quando nós estivermos com Jesus Cristo, quando a igreja for arrebatada, nosso repouso ali já se inicia. Mas a concretização dos fatos que nós estamos discutindo hoje aqui já é um repouso, já após o julgamento do trono branco, para vivermos para sempre com o Senhor, sem a possibilidade de cairmos, sem a possibilidade de perdermos a nossa glorificação, no estado eterno de repouso eterno. Em Apocalipse, no capítulo 14, pastor Elias Gomes, no versículo 13, diz assim, olha: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Uma plena esperança que nós temos sobre a perspectiva bíblica é de que aqueles que morrem em Cristo Jesus já passam a desfrutar de um grande descanso, passando desse corpo corruptível para a própria incorruptibilidade. Muito bem. Portanto, para o cristão, a morte não é um fim em si mesmo, né? Não é um meio pelo qual o cristão adentra nas mansões celestiais. Morrendo para o mundo e vivendo para a vida Morrendo eterna. para o mundo e vivendo para Cristo. Muito bem. Nós queremos ler a sinopse desse terceiro e último bloco, ou do terceiro tópico da nossa lição de hoje. Nos diz assim: o céu é o lugar de repouso do cristão e o fim de nossa carreira espiritual. Por falar em final de carreira espiritual, evangelista Wallach, nesta semana nós tivemos uma perca irreparável. Nós tivemos a partida da irmã Adalgisa, missionária Adalgisa Coelho, esposa do nosso amado, abnegado, querido pastor Amarildo Coelho. Inclusive, é também um dos comentaristas das lições aqui neste programa e certamente os céus ganhou, digamos assim. A igreja também, apesar da tristeza, a igreja é movida por uma certeza e uma convicção de que ela está com Cristo e que ela está no seio eterno agora com o Senhor, e isso é o que nos consola, isso é o que diminui o nosso sofrimento. Você contempla aí a imagem da irmã Adalgisa Coelho, a foto dela na sua tela, e nós vimos que está escrito no livro dos Salmos que o Senhor tem prazer na morte dos seus santos, no sentido de entender que elas não são destinadas a uma eternidade sem Cristo, mas a uma eternidade com Cristo. E a nossa oração é que o Deus da consolação, conforme está em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3, venha consolar o nosso abnegado pastor Amarildo Coelho, bem como toda a sua família. Amém? Nós estamos chegando, portanto, agora ao término deste programa. Agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela vida do evangelista Wallach, e se o senhor tiver alguma consideração final a fazer, portanto, agora está oportuno. Perfeito, pastor Elias. Só desejar nosso abraço, dar um abraço fraternal ao pastor Amarildo Coelho, também é vice-presidente da nossa Igreja Assembleia de Deus Missão em Marabá, como o senhor falou, um dos comentaristas e, além de tudo, um servo do Senhor. E nós sabemos que é um momento de dor, mas que a Igreja de Marabá estará com o pastor Amarildo e sua família, o seu filho Aleph, seu filho Júnior, a sua filha também. Nós estaremos aqui para o que ele precisar. Amém. Portanto, queremos agradecer novamente ao nosso pastor presidente, pastor Salles Batista, o orientador e também, digamos, o mentor deste programa, e que tudo venha, digamos, contribuir para a edificação da sua casa, da sua família que está nos assistindo agora, e que Deus possa te conceder mais e mais vida, mais e mais oportunidades para sempre estarmos juntos aqui neste programa. Queremos pedir ao evangelista Wallach que finalize este programa orando ao Senhor nesta oportunidade. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esta rica programação, Senhor, aqui na TV Kairos, que os nossos alunos, os nossos telespectadores, Senhor, possam aprender com o que foi ministrado. Nós te louvamos e te agradecemos por aquilo que nós também estudamos e podemos passar aos nossos telespectadores. Senhor, nós te pedimos em especial um bálsamo sarador ao coração do pastor Amarildo e toda a sua família. Nós te louvamos e agradecemos pela família do pastor Sales Batista e por todos aqueles, Senhor, que o Senhor tem colocado no coração para a continuidade desta programação. É o que nós te pedimos, meu Deus, e por fé, nós já te agradecemos em o nome do teu Filho amado, em o nome de Jesus. Amém.